Olá, 11 de julho de 2017, terça-feira, o seu 10 na TV já está no ar. Criada em 2010, a Competição Brasileira de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil é o maior evento jurídico educacional de arbitragem do país e tem por objetivo disseminar o tema, estimular seu estudo e contribuir para a formação de profissionais mais qualificados para atuar em arbitragem no Brasil. Aqui em Manaus, ela acontece nos dias 29 e 30 de setembro. Com o Poder Judiciário no Brasil sobrecarregado, cresce a procura por um método de solução de conflitos mais ágil, como se fosse um judiciário privado, onde um árbitro, que pode ou não ser um profissional de direito, emite decisões com força de sentença judicial. No Amazonas, a Comissão de Arbitragem da OAB estimula o método por meio de competições regional e nacional. Frequentemente, as causas na justiça comum demoram muitos anos. Isso porque a justiça está, como todos sabemos, extremamente sobrecarregada e não consegue dar conta da demanda a que é submetida. A arbitragem, ao contrário, ela tem um prazo de decisão dos conflitos submetidos a elas estabelecidos pelas partes. As partes dizem qual o prazo em que querem uma decisão. E destacando o seguinte, que a decisão do árbitro ela é irrecorrível, exatamente porque esse árbitro foi escolhido pelas partes. Então, se as partes escolheram o árbitro, não há por que não aceitar a decisão dessa pessoa que elas mesmas escolheram. Isso torna o procedimento muito mais rápido, um procedimento totalmente privado, conduzido por pessoas que, em regra, são especialistas na matéria relacionada ao objeto daquela demanda e que, portanto, supostamente tem condição de decidir de uma forma muito mais segura do que um juiz público que frequentemente não tem uma formação específica para falar sobre aquele assunto que foi submetido a ele. Há 8 anos existe a competição nacional, que é para disseminar a arbitragem, estimular o estudo e contribuir para a formação de pessoas qualificadas na área. Na região norte vai para a 4ª edição. A competição simula um caso fictício. Nesse caso, competidores atuam como advogados das partes e são avaliados por isso. Bom, a arbitragem é um tema muito interessante academicamente, mas também interessante para os escritórios de advocacia. Então, daí o interesse dos escritórios de, desde o início, preparar os seus estagiários e entrar em contato com equipes de acadêmicos para participar da competição e para participar do meio da arbitragem e da difusão desse método de solução de conflitos. O que acontece mais ou menos é que, desde uns 6 meses antes da data da competição, as equipes começam a se preparar, começam a estudar e preparar oradores, tanto para atuar como demandantes, quanto para atuar como demandados nessas competições. Nós trazemos pessoas de fora, outros professores, colegas advogados, para treinar essas equipes. E aí, no momento da competição, elas competem tanto por escritórios, quanto por instituições de ensino superior, ora como demandantes, ora como demandados. Muitos escritórios de advocacia e universidades participam das competições. Ao longo do tempo, a gente tem percebido que as universidades têm dado cada vez mais apoio a esses métodos adequados de solução de conflitos, seja na mediação, seja na arbitragem, seja na conciliação. E isso é extremamente valoroso para os acadêmicos de todas as instituições. Os acadêmicos saem já com uma mentalidade de conciliar, de mediar, de procurar outras soluções, que isso é o futuro do nosso judiciário e o futuro da advocacia. As inscrições para a competição da região norte vão até o dia 19 de julho e podem ser feitas pelo site www.oabam.org.br/site/arbitragem. O evento é do dia 28 a 30 de setembro. A equipe que ganhar a regional tem uma vaga garantida na competição nacional no mês de outubro, em São Paulo. E esse foi o ano